Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Estamos aqui, firmes e fortes, gravando os vídeos diariamente. Confesso que hoje achei que não ia rolar, que não ia dar certo, porque de quinta-feira eu dou aula presencial também, então fica uma correria maior aqui na rotina. Mas consegui, né? Dei uma parada aqui, pensei, falei, não, deixa eu já ligar essa câmera e já falar e conversar com vocês. E eu, antes de começar a fazer esse projeto de fato, de gravar todos os dias, eu fiquei com um receio, um medo. Será que eu ia ter assunto para conversar com vocês sempre, sem ficar muito repetitiva ou coisas do tipo? Descobri que a minha vida é meio louca, meio caótica e que sim, temos assuntos todos os dias novos para conversar de coisas que acontecem na minha rotina, na minha vida e que dá para trazer e aprofundar mais aqui com vocês. Eu também estou aprendendo bastante, turma, sobre comunicação aqui. Tenho assistido os vídeos depois que eu gravo, então eu gravo, eu posto direto, porque não tem edição isso aqui, tá? A gente não corta nada, não tem o roteiro, vamos só conversando. O máximo que eu penso aqui é eu trago um tema foco, né? Para eu também não ficar aqui falando sobre várias coisas aleatórias sem pé nem cabeça, né? Que é o que a gente tá tentando melhorar lá do primeiro vídeo, ter mais coesão e coerência. Mas também, vícios de linguagem. Percebi que eu sou uma pessoa que falo muito é e né. É e né. Eu assisti o meu vídeo anterior, eu fiquei chocada com quantas vezes eu falei é e né. Vou tentar trabalhar isso para não usar estas palavras nessa conversa, né? Ó, mas vamos lá. Turma, hoje eu vim aqui pra gente falar um pouco sobre dor. Como, na verdade, transformar dor em força. Assisti um filme ontem da Nádia, se eu não me engano, não tô muito bem assim de memória com as informações mais técnicas, mas é de uma nadadora que nadou aos 60 anos de uma ponta a outra de assim países diferentes e foram mais de cento e poucos quilômetros nadando no mar aberto, correndo risco, né, de morrer de fato por águas vivas, tubarão, enfim, um cenário muito bizarro. É algo que eu fiquei analisando muito assistindo o filme. Fiquei, caraca, o que faz uma pessoa se arriscar nesse nível, nesse ponto? Porque pra mim já era meio loucura mesmo, assim, você fazer essas coisas. Eu tenho esse lado da resiliência, de querer me tornar uma pessoa mais forte, mais resistente aos desafios, e entender que eu não sou frágil, que eu sou uma pessoa que tolera a dor, que aguenta a dor. Eu pratico isso muito nos esportes, então eu corro, faço maratonas. Cara, não tem como você passar por um ciclo de maratona sem sentir um nada. É muito difícil isso acontecer. Então eu já acostumei com isso, sabe? A dor, ela não me assusta mais. Se dói minha canela, se dói meu joelho, se dói meu tornozelo, eu meio que tô nem aí, sabe? Assim, ai, tá bom, dou 2 dias, eu sei que vai melhorar. Eu sei que meu corpo ele não é frágil a ponto de uma dor aparecer e ela fica comigo pra sempre. Eu sei que a dor melhora, que a dor passa e a gente segue vivendo. Assim como a lógica dela, ela era a mesma. Ela foi atingida por águas vivas, ficou toda queimada, mas ela sabia que o corpo dela ia se recuperar e ela ia estar bem daqui a um tempo e ela ia poder tentar de novo. Porque é isso, nós não somos frágeis, né? Mas até que ponto vale essa exposição ao risco? E eu percebi que a dor motiva muito. Quanto maior a dor, maior normalmente é o objetivo, esse lugar onde a gente canaliza essa dor. No caso dela, ela sofreu violência sexual quando ela era mais nova. E, cara, isso é muito pesado. Deve ser uma dor bizarra que a pessoa carrega durante a vida. Eu não consigo imaginar a dimensão disso. E é isso, ela canalizou na natação, no nado com esses grandes objetivos, porque era uma forma dela provar para ela mesma que ela era forte, que ela era resistente, que ela era alguém importante, sabe? Várias camadas. E no fundo é sobre isso, né? A corrida para mim é sobre validação também. E
eu fico nesse meio termo, nessa balança de eu preciso de algo para me provar que o meu sentimento é válido, que eu sou uma pessoa válida, que eu tenho realmente força? Eu acredito que sim, galera. Eu acredito que às vezes a gente precisa desses gatilhos, desses lugares que lembram disso pra gente. E eu uso a corrida dessa maneira. Eu toda vez termina um ciclo de treinamentos, então todo ano eu fecho. Final do ano é quando eu decido o roteiro do próximo ano e eu já vou fechando todas as provas, objetivos que eu quero completar, concluir, onde eu vou me infiltrar dessa vez para ter essa motivação e para ter essas provações, porque aí eu não desisto mais. Eu já tenho a minha próxima maratona agendada, já tô treinando, subindo volume para ela. E é isso, e no meio do caminho a gente vai passando por provações, né? A gente vai tendo dificuldades, dores, e quanto mais a gente passa por isso, mais a gente repete esse processo de dor, mais resistente a gente vai ficando. Hoje, pra mim, pra alguma dor física me assustar, ela tem que ser muito forte. Mas faz muito tempo que eu não sinto dor muito forte, porque eu aprendi a escutar meu corpo, a gente vai amadurecendo o processo. A dorzinha já não dá tanto medo, que a gente sabe que ela é normal, assim como a gente sabe que ela é normal, a gente sabe que ela vai melhorar rápido, que é uma questão da gente cuidar. Cuidou, melhorou, segue em frente, sabe? Então é algo que já não me assusta. Mas eu também queria trazer outro ponto além do esporte aqui para vocês. Eu tenho uma sensibilidade com algumas questões da minha história e que me geraram dor e me geram dor ainda. Os meus pais, eles se divorciaram. Eu tinha mais ou menos, eu não lembro exatamente a idade, mas acho que era ali por volta dos 8 anos de idade. E desde então, eu nunca senti mais que eu tive um lar, que eu tive uma casa, porque eu tinha a casa da minha mãe e a casa do meu pai, mas não a minha casa, o nosso lar, nossa casa, que é a casa da nossa família. Não tive mais isso e essa foi sempre uma grande dor para mim. Inclusive, o meu maior sonho em vida é ter a minha casa própria, né? Isso que mais me move, o que mais me toca, é o que eu mais desejo internamente. E eu fiz essa correlação, na verdade, da dor com o desejo recentemente na terapia, assim, conversando. Depois que terminou a sessão, eu parei e refleti, cara, já percebeu que seu maior sonho, assim, o que você, que pulsa dentro de você, que é ter a sua própria casa, tem relação com essa sua maior dor que você acabou de conversar com a terapeuta? Então, é algo que eu saquei recentemente e que tem tudo a ver. Porque realmente as nossas dores ditam muito a nossa vida, as nossas escolhas. Só que aí entra uma questão. A gente pode olhar para essa dor e se vitimizar, né? A gente pode se colocar num patamar de sofrência, de muito sofrimento, e fazer com que isso paralise a gente, né? Olhar para isso e falar assim, cara, já era a minha vida, nunca tive apoio, suporte, afins, isso é muito triste e agora eu vou só sofrer em relação a isso. Ou a gente pode usar a dor como combustível, que é a forma que eu tento usar na minha vida toda dor. Toda dor eu tento usar como combustível. E essa dor, por ela ser bem profunda, por ela ser algo que realmente me toca muito, é o que mais me motiva diariamente para fazer tudo o que eu faço. Eu tenho esse grande sonho de ter a minha casa própria e eu sei que para ter a casa que eu quero, do jeito que eu quero, onde, o lugar que eu quero, tudo certinho, eu preciso, obviamente, me estruturar financeiramente para me sustentar. Eu também não quero depender de outras pessoas para construir esse sonho. Por muito tempo, nós mulheres, principalmente, né, de classe média baixa, ouvimos muito, né, que a gente precisa casar com alguém que tem condições, que vai nos bancar e afins. O meu pai, ele tem muito essa cabeça, né, de que ele precisa ter ali muito dinheiro para ser o provedor. Eu não tenho essa cabeça, eu quero construir as coisas do meu próprio suor, do meu próprio trabalho e
E esse sonho, essa dor que criou esse sonho é o que me motiva. Gente, eu trabalho com a planta da minha casa desenhada aqui. Tenho terreno, tenho a casa, só que não tenho, mas eu tenho a planta, eu tenho os móveis, eu tenho isso aqui, tudo desenhado e fica aqui do meu lado. Toda vez que eu tô me sentindo desanimada, sem energia pra trabalhar, eu abro a bendita aqui das minhas planilhas e começo a visualizar tudo de novo, porque isso me mantém firme e forte aqui com vocês, me mantém engajada. Eu lembro do meu porquê. Eu falo assim, você tá trabalhando muito? Porque eu já faz 5 anos que eu tô super focada em fazer isso acontecer. As coisas demoram, né? A gente tá fazendo isso sozinha. Salário, infelizmente, você não cresce do nada. A gente se esforça, a gente se dedica, coloca energia, tenta entregar o melhor para garantir que aquilo vai ter base, vai ter solidez para ter os resultados que eu quero, mas eu preciso também ter paciência. E focar nesse sonho, lembrar da minha dor, me mantém ali firme e forte no dia a dia, mesmo sabendo que é algo que pode acontecer no longo prazo, algo que demore. E é para isso que a dor serve na nossa vida. Nós não somos tão frágeis quanto a gente imagina. Nós aguentamos sentir dor, nós aguentamos passar por situações difíceis, a gente aguenta, a gente consegue resistir, só que a gente precisa querer resistir. E a gente precisa desses suportes, desses pontos para manter a gente ali, firme e forte. Eu já não tiro férias tem 5 anos, desde que eu decidi focar 100% nisso, não tiro férias, não descanso no final de semana. Eu tô concentradíssima. Eu só descanso assim em momentos que são muito caóticos, sabe? Tô muito cansada, mesmo, cabeça surtando. Aí eu paro, eu tiro um dia off pra fazer alguma coisa. Mas eu sinto que eu não preciso tanto disso, porque eu tô muito concentrada em fazer isso aqui acontecer. E é assim que a gente faz com que as coisas fiquem realmente mais produtivas. Na época do transtorno de ansiedade, já contei aqui em outros vídeos, né, que eu tive transtorno de ansiedade. Se você não pegou essa parte, procura aqui no canal, que você vai entender esse outro momento delicado da minha vida. Mas quando eu tava com transtorno de ansiedade, eu olhava muito para os problemas como fundo do poço, né, para essas dores. Eu deixava as dores me dominar. E aí, naquele momento, eu colocava pra mim mesma, cara, é tanto sofrimento, é tanta coisa ruim, que eu não quero estar aqui, eu não quero viver pra isso. E virar essa chavinha de transformar a dor em força, de transformar a dor em propósito, fez com que eu levantasse, que eu acordasse. Porque eu saí do patamar de vitimismo e vim pro patamar de força, de tentar fazer acontecer, de tentar fazer as coisas mudarem. De ser a pessoa que eu admiro e ser diferente, na verdade, daquelas pessoas que eu não admiro, daquelas pessoas que já me causaram muita dor, sabe? De tentar fazer diferente. Então, é isso. Só queria refletir com vocês, trazer esse ponto de reflexão. Como vocês estão usando a dor de vocês? Vocês estão se colocando nesse patamar de vitimização, de acontece tudo de ruim com vocês e que a vida tá tomando conta ali que não faz sentido, tão nessa fase que eu tava antes, tenta virar essa chavinha, tenta olhar pra sua dor e usar ela como combustível. Igual eu falei, eu nunca senti que eu tenho lar, então hoje o que eu vou lutar e batalhar muito por mim mesma é pra garantir que eu tenha esse lar no futuro. Eu vou ter o cantinho pra chamar de meu. E assim, eu tô colocando aqui pra vocês, porque eu não faço ideia se vai acontecer, porque a gente não sabe do futuro. Não sei se a empresa vai continuar dando certo. Não sei se vou continuar captando aluno. Empreendedorismo é um vai e vem, tem mês que é muito bom, tem mês que não flui. É uma loucura. Mas a gente tá aqui, firme e forte, entregando o nosso melhor no dia a dia. Eu me dedico muito pra isso aqui dar certo, porque eu quero dar isso pra mim. Eu quero garantir que em algum momento dessa vida eu vou sentar de novo em um lugar, num sofá, numa sala, e eu vou sentir que aquilo é meu e eu vou estar em paz com isso, sabe? Eu morei de aluguel ano passado por um tempo, só que eu ainda não tive essa sensação de ser meu, porque aquilo, eu queria mudar muita coisa dentro do apartamento, só que quando é no aluguel, você não tem tanta liberdade assim pra mexer nas coisas internamente. Então, realmente eu não tive aquela sensação de que era minha. Decidi falar assim, não, então
tá, eu quero realmente comprar um espaço para montar do meu jeito, fazer tudo bonitinho. Então vamos fazer isso acontecer. E assim, tô engajadíssima nisso. Vai dar certo. Em breve estarei eu aqui gravando vídeo no YouTube para você, mostrando a minha casa nova. Em breve, gente, não sei quando, mas vai acontecer. Mas é só isso, só para lembrar vocês de tentar transformar a dor em força, lembrar que vocês não são frágeis, que vocês aguentam muito mais do que vocês imaginam, cara. A gente é muito mais forte do que a gente imagina. Quando a gente se permite ser forte, aí as coisas destravam e andam. Aí as coisas começam a fluir. Bom, a gente se vê então amanhã, se tudo der certo.